Fala pessoal ligada no canal Quadro Livre, beleza? Eu sou o professor Pedro Moll, professor de Física aqui do canal e hoje estou trazendo para vocês um vídeo muito pedido e muito especial aqui, que é a revisão para a prova do PISME 1. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Essa primeira parte iremos falar da mecânica, mais especificamente da cinemática, uma revisão geral. Então, vamos lá! Então, galera, antes, não se esqueça, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like aí no vídeo, compartilha com seu amigo, não esquece de ativar o sininho, para você receber todos os próximos vídeos que a gente vai lançar e deixe no comentário aí o que você está achando dos vídeos aqui do canal, beleza? Então, como eu disse, a gente vai falar hoje sobre a revisão de Física do PISME 1. Essa revisão ela vai ser dividida em 3 partes e vamos começar hoje falando da cinemática. Vamos começar aqui falando de uma revisão geral, tá, galera? Muito desses conteúdos aqui do quadro já tem aqui no canal, inclusive mais aprofundado. Então eu vou buscar nesse vídeo passar e pincelar os principais tópicos que caíram nas últimas provas de cada tema, beleza? Então vamos lá. Vamos começar estudando na cinemática os movimentos e mais especificamente os movimentos retilíneos. Os movimentos retilíneos, a gente sabe que é aquele movimento que a gente está preso em uma dimensão, no qual a gente pode só o quê? Só ir para a direita ou para a esquerda. E esses movimentos são os mais simples, porque como eu estou preso em uma dimensão, a gente pode tratar as grandezas físicas como velocidade e aceleração de forma escalar, sem se preocupar com a direção e o sentido daquele famoso vetor, tá? Então, o movimento retilíneo, a gente estuda basicamente 2 movimentos, o MRU, o movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a diferença desses dois? No MRU, o módulo da velocidade é constante, ou seja, cada instante de tempo a velocidade vai ter o mesmo valor. E no MRUV, o módulo da velocidade varia, e varia com a aceleração constante. Então, enquanto o MRU a aceleração é igual a 0, no MRUV a aceleração é constante. Se a velocidade é constante no MRU, a gente tem que somente a posição varia. A velocidade média ou a velocidade, ela pode ser escrita como a variação do espaço pela variação do tempo, que a gente chega na função horária da posição para o MRU, tá? Que vai descrever como a posição varia no tempo. É a única função que a gente tem para esse movimento, beleza? E o MRUV, ele já tem a famosa aceleração, que é a taxa de variação da velocidade no tempo. E como agora a gente vai variar a velocidade, a gente vai ter 2 equações, 2 funções horárias. A primeira função horária é a função da posição, que é uma função de segundo grau. S é igual a S0 mais E0t mais AT ao quadrado sobre 2. E teremos agora, como a nossa velocidade ela varia, o que vai acontecer? Temos uma equação para velocidade também. V igual a V0 mais A vezes t. Essas 2 funções horárias descrevem como a velocidade e a posição varia com o passar do tempo, quando o quê? Quando a velocidade varia com a aceleração constante. Lembrar que a velocidade é dada em metros por segundo no sistema internacional e a aceleração metros por segundo ao quadrado, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem aquele fatorzinho de conversão muito utilizado de quilômetros por hora para metro para segundo, o famoso 3,6. Se você tem dificuldade nisso, dá uma olhada na aula do canal que tem uma aula só falando sobre velocidade escalar aí. Beleza? Além disso, temos uma terceira equação que é muito utilizada, que é a junção entre a função da posição e a função da velocidade, que é a famosa equação de Torricelli, que vai relacionar a velocidade final ao quadrado com o ΔS. Tá? Esses 2 movimentos, a característica dele é que eles são retilíneos, então somente o módulo vai poder variar, o módulo da velocidade ou não, no caso do MRU, onde tudo é constante. Beleza? Aqui eu coloquei alguns gráficos importantes, tá, galera? Novamente, se você tem dificuldade nessa parte de gráficos, eu estou relembrando para vocês os mais importantes, mas aqui no canal também tem uma aula específica só sobre os gráficos, tanto do MRU quanto do MRUV. Mas o que a gente tem que saber, Pedro, basicamente, para dominar as questões de gráfico do PISME? Basicamente, a gente tem que lembrar o seguinte: os gráficos horários, tanto do espaço quanto da velocidade.
Só que tem que tomar cuidado porque cada tipo de movimento, no MRU e no MRUV, a cara do gráfico vai ser uma. Olha só, no MRU eu tenho uma função do primeiro grau, que descreve como a posição varia no tempo. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma reta, que pode ser crescente, se a velocidade for, positiva, ou pode ser decrescente, se essa velocidade fosse negativa. Aqui eu coloquei só a situação onde a velocidade é positiva, mas você tem que se atentar a isso. E o que a gente tem? No MRUV temos que a posição varia com o tempo ao quadrado. Como a posição varia no tempo ao quadrado, eu tenho uma função do segundo grau, ou seja, um arco de uma parábola, que pode ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, dependendo do valor da aceleração, tá? E interpretamos esse gráfico como a inclinação é igual à velocidade. A velocidade ela é a tangente, à inclinação. Então, quanto mais inclinado eu tiver o gráfico, maior vai ser a minha velocidade. Isso é importante você saber diferenciar quando é um gráfico de MRU e quando é um gráfico de MRUV. Além disso, um dos gráficos que mais cai nos vestibulares é o gráfico da velocidade por tempo. Por quê? Porque o gráfico da velocidade por tempo no MRU é uma constante e no MRUV é uma reta que pode ser crescente ou decrescente dependendo do valor da aceleração. Beleza? Só que, galera, quando a questão te der um gráfico de V por T e te pedir o deslocamento, ou o famoso ΔS, a distância percorrida, você pode fazer o quê? Você pode calcular a área sobre esse gráfico. A área sobre esse gráfico vai te dar exatamente, tanto daqui quanto aqui, o quê? O ΔS. Então, você pode ter várias figuras geométricas sendo formadas, como triângulos, retângulos ou até trapézios, para você calcular essa área aí na sua questão. Beleza? Então, isso aqui resume um pouco dos movimentos retilíneos e dos gráficos. Vamos passar agora, aqui a base, vamos passar agora para algumas aplicações disso. Onde que a gente aplica esse movimento retilíneo logo de cara? Na queda livre e no lançamento vertical. Galera, aqui eu não coloquei, tem milhões de equações que eu poderia colocar, mas preste bastante atenção. Tudo que eu falar de queda livre, lançamento vertical e lançamento horizontal e lançamento oblíquo são aplicações dessas 3 equações e dessa 4ª equação também em conjunto, auxiliando a gente. Basicamente, galera, a gente não precisa decorar um monte de equação, basta a gente entender as características e utilizar as equações principais para poder resolver nosso problema. Porque numa prova, pessoal, a gente não vai decorar 20 fórmulas, 30 fórmulas para fazer uma prova. Porém, a gente sabendo as fórmulas principais, entendendo a teoria que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês conseguem montar e modular qualquer questão que vocês forem fazer de física. Beleza? Então, olha só, na queda livre e no lançamento vertical, qual é a característica? Eu saí de um eixo horizontal, por exemplo, agora eu estou no eixo vertical. E no eixo vertical tem a presença de um carinha muito importante, que é a nossa gravidade. Tá? A gravidade ela é um valor na superfície da Terra constante, a gente aproxima muito nas questões de 10 metros por segundo ao quadrado, mas vocês não precisam ficar preocupados em decorar esse valor, a gente acaba falando bastante, mas a questão vai te fornecer se é para você considerar 10, se é para você considerar 9,8, que seria o valor mais próximo, Geralmente nos vestibulares eles cobram pedindo 10. E o que acontece? A queda livre, como o próprio nome diz, é a queda de um corpo. E a queda, quando tiver a palavra queda, significa que ele cai do repouso. Ele vai sair, a velocidade inicial dele é igual a zero. Então, eu coloquei aqui, velocidade inicial é igual a zero. E no nosso referencial, o corpo estar caindo a favor da gravidade, consideramos a aceleração como positiva. Então, a aceleração, esse azinho que aparece aqui, nas nossas equações, na queda livre vai ser o quê? Mais a gravidade. E esse V0 aqui, nas nossas equações, vai ser o quê? 0, 0. Lembrando que a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque se você tem a aceleração da gravidade constante, não pode ser um movimento uniforme, certo? E a gente tem também o lançamento vertical. O lançamento vertical é algo bem similar à queda livre, porém agora o quê? Toda vez que tiver a palavra lançamento, significa que você teve que imprimir alguma velocidade inicial na sua partícula. Então, olha só, no lançamento vertical, a nossa velocidade inicial não é mais zero. Porém, tem um ponto de análise muito interessante, que é o ponto de altura máxima. No ponto de altura máxima, a gente sabe que quando o corpo chega lá em cima, a velocidade final é igual a zero.
Então, se na questão você precisa relacionar algum ponto, por exemplo, da altura máxima, é só você vir nas suas equações aqui e onde está a velocidade final, você escolher igual a zero. E nesse caso, como a aceleração da gravidade ela é negativa, por quê? Porque o corpo está contra, né, a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo, a gravidade atua desacelerando o corpo, ou seja, no movimento, né, retilíneo uniformemente variado, só que o movimento retardado que a gente chama. Beleza? Então você não precisa decorar um monte de fórmula, é só você saber basicamente isso e aplicar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? E ainda mais, Pedro, lançamento é o terror, não consigo fazer nenhuma questão, principalmente vestibular. Galera, o lançamento, se você entende o movimento uniforme, uniformemente variado, e você entendeu o que eu acabei de falar sobre o queda livre e sobre lançamento vertical, você já entendeu o lançamento. Por quê, pessoal? O lançamento, você sai do movimento em uma dimensão e vai para o movimento de duas. Mas a gente sabe que para facilitar a nossa análise, a gente pode transformar o movimento em duas dimensões em um movimento em o quê? Em um movimento na vertical e um movimento na horizontal. E você tem dois lançamentos que são cobrados praticamente, que são lançamentos horizontais e o lançamento oblíquo. Qual é a diferença dos dois? No lançamento horizontal, no eixo X, eu não tenho gravidade, não tenho aceleração. Então sempre vai ser um MRU, tanto aqui quanto aqui. Ou seja, preciso decorar outra fórmula? Não. MRU eu já sei que é o quê? V igual a ΔS sobre ΔT, S é igual a S0 mais VT. Então não fiquem preocupados na nomenclatura. É alcance. Você sabendo as equações, você na hora você pode montar a sua questão facilmente, sem se preocupar com as fórmulas. Beleza? E no eixo Y, aí sim, no eixo Y eu tenho um MRUV. Só que olha só que interessante, no lançamento horizontal, o que você tem? Você tem que as equações no eixo Y são iguais, idênticas às equações da queda livre. Então você trata o eixo vertical como se fosse a queda livre. E no lançamento oblíquo você trata o eixo Y como se fosse um lançamento vertical. Então basicamente você sabendo lançamento vertical e queda livre, né, sabendo o MRUV, fazendo essa relação e sabendo o MRU, você consegue muito bem resolver as questões de lançamento. Só toma um cuidado que é o seguinte, no lançamento, tá? No lançamento oblíquo, o seu lançamento ele sai daqui com um certo ângulo em relação à horizontal, tá? E esse ângulo, que é a sua velocidade inicial, ela vai ser dividida em quê? Em uma velocidade inicial no eixo X e no eixo Y. Aí você vai ter aquela parte da decomposição de vetores. Você decompõe o V0x em V0 cosseno e o V0y em V0 seno. Então, quando você estiver falando aqui de V0, né, nos movimentos oblíquos, você vai saber que é o V0y, V0y, tá? E aqui o Vx, tá? Ou V0x. Tranquilo? E a gente sabe que a velocidade resultante, na verdade, é a soma da parte em y com a parte x ao quadrado, devido ao teorema de Pitágoras, por esses vetores eles estarem perpendiculares entre si. Novamente, tem dificuldade em vetores? Não sabe decompor um vetor ainda? Aqui no canal já tem 2 aulas de vetores, tá? Parte 1 e parte 2, ensinando passo a passo, desde os fundamentos, né, até a parte matemática mais elaborada. Então, tá aqui no canal, procura que tá muito legal lá. Então a gente fecha aqui basicamente a parte dos movimentos retilíneos e o começo do movimento em 2 dimensões, que na verdade a gente está juntando o lançamento vertical e a queda livre com um movimento retilíneo uniforme, tá? Outro tópico que cai bastante também, que os últimos vídeos do canal foram a respeito, se você quiser também se aprofundar, dê uma olhada, são os movimentos circulares. Aqui eu escolhi o principal tópico que mais cai, tá? Que é basicamente você saber 2 coisas. A primeira, o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado, agora é um movimento em 2 dimensões. Esse movimento, galera, agora, diferente do retilíneo, ele pode não só alterar o módulo ou não, quanto também a direção do vetor velocidade. Então, aqui no movimento retilíneo, o corpo não alterava a direção da velocidade. Ou ele estava sempre na horizontal, ou ele estava sempre na vertical, no caso da queda livre do lançamento vertical. Porém, agora, ó, no MCU e no MCUV, essas 2 coisas elas podem ser alteradas. No caso do MCU, o módulo da velocidade permanece constante, porém a sua direção e o seu sentido se alteram ao longo do tempo. E no MCUV altera tanto o módulo quanto a direção e sentido, ou seja,
a velocidade, o vetorzinho velocidade vai mudando a direção dele, mas ele também vai aumentando o tamanho dele ou diminuindo o tamanho dele ao longo do tempo. Geralmente, galera, esse tipo de questão aqui não cai em quase nenhuma questão de vestibular, que é o MCUV. O que mais cai nas questões são os movimentos periódicos, que são os movimentos feitos pelos movimentos circulares uniformes, que aí eu vou dar um gancho maior aqui, tá? Só para vocês lembrarem, quem faz esse papel agora de acelerar o corpo para mudar o módulo ou a direção em sentido é o que a gente chama de aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A tangencial é a mesma que a gente tinha aqui no movimento retilíneo, que mudava o módulo do vetor velocidade, tá? ΔV sobre ΔT escalar. Agora, a centrípeta ela aparece só nos movimentos circulares, por quê? Porque é ela que muda a direção do vetor velocidade. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, ou então, ômega ao quadrado vezes R. Lembrando, V é velocidade linear, pode ser chamada também de quê? Tangencial, ou pode ser chamada também de velocidade escalar. Ela leva esses três nomes, é a mesma coisa, tá? Tangencial, geralmente, porque está relacionado que ela é tangente à trajetória. Escalar, só porque a gente está tratando, geralmente, de V aqui no movimento retilíneo, a gente chama de escalar, tá? E velocidade linear também tem relação aqui com a transmissão do movimento, beleza? Então, essa aqui vai ser a aceleração centrípeta. E para a gente terminar a revisão de hoje, vamos lembrar do que é o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, mais especificamente, então, é um movimento no qual o módulo é constante, mas a velocidade varia em direção e sentido, tá? Então, o módulo de V é constante e a direção varia. E ele é um movimento periódico. Pedro, o que é um movimento periódico? Movimento periódico, galera, vamos lembrar, é aquele movimento que acontece com uma certa frequência ou com um certo período. Ou seja, se eu tenho um corpo que ele tem uma velocidade constante, ele sempre vai dar uma volta o quê? No mesmo tempo. Ou seja, ele tem uma frequência. Lembrando que frequência está relacionado com o número de voltas que ele dá para o intervalo de tempo. Que no sistema internacional a gente usa o quê? Hertz para descrever, mas também a gente pode usar aquele famoso RPM, rotações por minuto. A gente sabe que do minuto por segundo a gente tem uma conversão multiplicando ou dividindo por 60, dependendo do que você quer passar. Tá? E no movimento periódico, como esse movimento é o periódico, a gente chega a umas relações entre a velocidade linear e a frequência e o período e a velocidade angular. Pedro, mas essa velocidade angular eu não sei o que é. Você já falou? Já falei para vocês. A velocidade angular, galera, é a velocidade de rotação. É a quantidade de ângulo que aquele corpo percorre por unidade de tempo. Ela é diferente da velocidade linear, que é dada em metros por segundo, e é como se fosse a quantidade de metros que ele percorria aqui nessa circunferência. Um corpo ele pode percorrer meia circunferência, em quantidade de metros, mas ele pode percorrer também em certos ângulos. Então a velocidade angular é que relaciona a quantidade de ângulos que ele percorre, e a linear a quantidade de metros que ele percorre por unidade de tempo. Beleza? A relação aqui eu coloquei para vocês, como é um movimento periódico, essa relação aqui sai da fórmula V igual a ΔS sobre ΔT, tá? Essas relações aqui relacionam V com o raio e a frequência, V com o raio e o período. E aqui relaciona ômega com F e ômega com T, tá? Então, isso daqui é extremamente importante para vocês resolverem as questões quando o movimento for periódico. E a relação de V com R, V é igual a ômega R. Então, a velocidade linear é a angular multiplicada pelo raio. Também tem uma aula que eu mostro exatamente de onde essa fórmula veio, tá? Então, dê uma olhada aí no canal. Para finalizar, um bônus aí para vocês, lembrar das questões dos acoplamentos, Isso é muito utilizado na transmissão do movimento circular. A gente pode ter transmissão onde a gente tem essa transmissão é feita no mesmo eixo. Quando é feita no mesmo eixo, as duas coisas que estão acopladas, elas têm que dar uma volta no mesmo tempo. Significa que as velocidades angulares são iguais. Ou você pode ter em eixos diferentes, que é no caso, por exemplo, da coroa da bicicleta com a catraca, que você tem o quê? Você tem as velocidades lineares iguais. Aplicando isso, sabendo isso daqui, você consegue resolver também qualquer problema de acoplamento, de transmissão de movimento circular. Beleza? Então a gente finaliza por aqui. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Apoiem o canal, deem um curtir e enviem para os seus amigos que vão fazer o piso, Não dá mole. Valeu, tamo junto.